No capítulo 28 de Êxodo, vemos que Deus escolhe Arão e os seus filhos como sacerdotes. Vemos isso no versículo 1: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão teu irmão, para glória e ornamento. Depois no versículo 3, falaste também a todos os que são sábios do coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Aqui Deus não só separa as pessoas que vão a tratar do ofício sacerdotal, mas também separa as pessoas que eram sábias do coração, mas também que tinham enchido o espírito de sabedoria para fazer as vestes. E nós vemos isso também na construção do tabernáculo, que eram pessoas específicas que tinham sido enchidas com o Espírito Santo para o fazer. Depois nós temos aqui a descrição da veste sacerdotal, e vemos que não só nos ombros, mas também no peitoral ou sobre o seu coração, Arão levava o nome dos filhos de Israel, das 12 tribos, que englobava todos. E nós vemos que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, é um símbolo de Jesus Cristo. Nós vamos ver depois em Hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós continuamente. E no versículo 29 diz: Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Aqui temos a palavra continuamente outra vez, e este peitoral do juízo chama-se peitoral do juízo por causa do Urim e Tumim, que nós vamos ver no versículo seguinte. Mas aqui é interessante que levará o nome dos filhos de Israel sobre o seu coração. Então era aquilo que estava mais perto da sua vida, aquilo que estava mais querido. Isto aqui era para ser para a memória de si e também na memória diante do Senhor. Então sempre que Arão entrasse no lugar santo ou no lugar santíssimo, ele ia levar digamos, o povo de Israel com os seus respectivos nomes, pelas suas tribos, diante da face de Deus. Depois, no versículo 30, nós temos aqui: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Nós depois vamos ver isto aqui em mais detalhe, mas o Urim e Tumim era basicamente como Deus se comunicava com o sacerdote. Por exemplo, quando eles perguntavam alguma coisa a Deus, se Deus aprovasse, acendia uma luz sobre o Urim, e se fosse uma resposta negativa, aparecia uma pequena nuvem escura ou negra sobre o Tumim. Ok? Depois nós temos no versículo 33 temos: E nas suas bordas farás romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Isto aqui é interessante porque quando o sacerdote entrava no lugar santo ou no lugar santíssimo, ouvia-se que o barulho dos sinos, que ele estava vivo. Se deixassem de ouvir os sinos, então eles saberiam que o sacerdote teria morrido dentro do santuário. Uma outra coisa que é bastante interessante é, no versículo 36, também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás à maneira de gravuras de selos: santidade ao Senhor, ao santo ao Senhor. E depois nós vemos nos versículos mais abaixo que isso era para ser colocado como um diadema na testa do sacerdote. Então era para ele se lembrar do propósito santo e do santo ofício que ele tinha. Ok? Este capítulo 28 foi muito rico. Tem muitos detalhes, e nós, à medida que nós vamos lendo, vamos aperfeiçoando o conhecimento e aprendendo mais.